Amigos e amigas da TV do Povo, nós que temos o compromisso de levar até vocês homens e mulheres que fazem a diferença em nossa sociedade. Empresários, políticos, intelectuais, artistas, homens que trabalham, mulheres que trabalham para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. O nosso entrevistado de hoje é mais do que especial. Isto porque, por várias oportunidades, já tivemos oportunidades de levar seu conhecimento, sua experiência e principalmente a sua vontade de ver a população do estado do Rio feliz, com serviços públicos funcionando e principalmente com a indústria do turismo sendo implementada. Grande conhecedor da nossa cidade, é um prazer, Sávio, em tê-lo novamente na tela da TV do Povo. Que alegria, Marcos, uma alegria te rever, te reencontrar. Você com a tua equipe, agora com a TV do Povo, que eu sei do sucesso, que aliás, todos os desafios que você se propôs, você saiu muito bem. Uma alegria estar com você, com os teus telespectadores, com os amigos de Friburgo, para a gente falar um pouco aqui do Rio de Janeiro, do estado, para falar um pouco de turismo, né, dessa atividade tão importante, vocação, não só aqui da capital, do interior todo, em especial lá de Friburgo, falar um pouco de trem, enfim, da gente atualizar o nosso papo, né, que já tem um tempo que a gente não conversa aqui através da TV do Povo, e eu queria trazer meu abraço aqui para você. Sávio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Quem é Sávio Neves? Botafoguense. Botafoguense, pai da Rafaela, da Camila e do Thiago. Mineiroca, né? Mineiro que adotou o Rio de Janeiro. Qual cidade? São João del Rei, com muito orgulho. E mora aqui há muitos anos, há 40 anos. Eu fui lá no túmulo do Tancredo. E meus 3 filhos são cariocas. Estudei aqui em engenharia, fiz administração de empresa, fiz pós-graduação em engenharia econômica, tudo isso aqui no Rio de Janeiro. Então sou muito grato ao Rio de Janeiro. Trabalhei muito tempo na Varig, na grande companhia de aviação, que para todo engenheiro recém-formado é um sonho, né? Porque ali é uma grande escola da engenharia. Nas turbinas, manutenção, isso das tudo? Turbinas, inclusive com a Selma lá de Petrópolis, né? No Boeing, no DC-10, na época, DC-10 era o maior avião da Varig. Enfim, foi um belo aprendizado. E depois entrei no trem do Corcovado pela manutenção, exatamente pela minha formação de engenharia mecânica. Eu entrei na oficina do trem do Corcovado e ali dentro fui crescendo até me tornar presidente em 2007, onde eu estou lá há 24 anos, 16 como presidente. Nesse sentido,
você exerceu alguns cargos de grande relevância na área política. Quais são? Eu estou sempre, como todo empresário engajado, é importante que a gente esteja mobilizado para melhorar o ambiente de negócio, para fortalecer a classe empresarial que é tão sofrida, que é quem carrega, o setor produtivo é quem carrega o país, carrega o Estado, carrega a cidade, máquinas burocráticas inchadas, pesadas e caríssimas. Está vendo aí a questão da reforma tributária, em quem eu não acredito, uma reforma tributária que já chega aumentando mais ainda a carga sobre os ombros da classe produtiva, do setor produtivo. Bom, passei com muito orgulho um período na Secretaria Estadual de Turismo como secretário, onde eu dei minha contribuição. Talvez o melhor fechamento foi entregar o plano estratégico do turismo para os próximos 10 anos. Então ali a gente faz... Não tinha esse plano? Não existe esse plano, nunca foi feito, foi a primeira vez. Ali a gente faz um retrato do que existe do turismo no estado do Rio de Janeiro, capital e interior. A fotografia do que existe no turismo do estado, quantidade de disponibilidade de quartos, de hotéis, de pousadas, enfim, quantidade de turistas, a origem, o tempo de permanência. Ali a gente coloca todos os dados que nós nunca tivemos e a gente projeta para os próximos 10 anos o que a gente pretende, aonde a gente quer chegar. Então é um plano pioneiro, um plano, pela primeira vez foi feito esse estudo junto com a UF. Quem fez esse trabalho conosco foi a Universidade Federal Fluminense, do doutor, professor Lidízia, que coordenou o trabalho, junto com outros professores. É um trabalho belíssimo e que dá uma base para que a gente fortaleça essa vocação que é o turismo. Você exerceu o cargo de deputado federal? Também tive essa oportunidade, foi uma bela experiência. Em 2010, no Congresso Nacional, eu tive a oportunidade de, como suplente de deputado federal do PP, assumir o mandato. Fiquei lá 1 ano e 7 meses no Congresso. Na época, o Francisco Dornelles, era senador pelo Rio de Janeiro e o senador Aécio Neves por Minas Gerais, e eu fiquei ali aprendendo muito com essas duas grandes figuras políticas. Que são seus... Homens públicos. É independente de nós termos laços sanguíneos, né, consanguíneos de família lá de São João del Rei, eles são dois orgulhos para o Brasil e para mim principalmente, que vejo nessas duas figuras, tanto o Dornelles quanto o Aécio, brasileiros de grande capacidade, de grandes serviços prestados para o Brasil. Ambos contribuíram para que você pudesse implementar essa importante e até então inédita ação com relação a ter um projeto, ter um calendário turístico para o estado do Rio de Janeiro? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. São duas pessoas que enxergam no turismo a locomotiva econômica do Brasil e principalmente aqui no Rio de Janeiro. O Dornelles logo depois virou governador e me cobrava muito isso, mesmo na área privada ainda, e depois eu, como secretário, já na gestão pública, ele me apoiava e me ajudava muito. Então, um calendário de eventos, Rio de Janeiro a janeiro, de mega eventos, né? Do tamanho de um carnaval, do tamanho de um Réveillon, do tamanho de um Rock in Rio, cobrindo o ano inteiro e ancorando a dinâmica do turismo em cada um dos meses do ano. Isso é fundamental para fortalecer o turismo, não só na capital, trazendo também impacto no interior. A sua resposta nessa pergunta, você começou com a palavra a locomotiva. Qual o significado do trem na sua vida, para o turismo, para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo? Marcos, você me conhece há muito tempo, você sabe dessa minha bandeira. Eu defendo os trens como o principal modal de transporte para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Então nós andamos, o Brasil andou muito para trás. Tivemos lá na década de 50 quase 50 mil quilômetros de trilhos. Hoje tem um pouco mais de 27 mil, quase metade. Então acabaram com os trens, de passageiros.
o Juscelino Kubitschek trazendo... Acabaram com os trens turísticos, os trens de passageiros, e o pouco que existe hoje são os trens de carga. O que aconteceu que lá na década de 50, um dos meus ídolos da política, o Juscelino Kubitschek, JK mineiro, trazendo aquela onda desenvolvimentista, ele, equivocadamente, ele optou pelo modal rodoviário em detrimento do ferroviário. Então ele, para desenvolver o rodoviário, ele entendeu que seria importante acabar com o ferroviário. Isso é um grande equívoco, quando as grandes potências, a Europa toda, os Estados Unidos e a própria Argentina aqui do lado, conseguiu desenvolver os dois modais, desenvolveu o rodoviário sem perder o tamanho, a força e a qualidade do fundamental transporte ferroviário de passageiros. Então isso o Brasil paga um preço muito grande, muito alto, por esse sucessivo equívoco, que começou com o JK, mas todas as outras administrações centrais, todos os outros presidentes da República, desde o JK, mantiveram essa decisão equivocada de exterminar a ferrovia. E hoje a gente paga esse preço, ficando refém da rodovia, ficando refém do transporte aéreo, que quando entra em colapso coloca toda a população presa, enfim, sem a mobilidade necessária, e da mesma forma a rodovia, com as suas estradas mal conservadas, colocando o Brasil, o tal do custo Brasil, sem competitividade no transporte de mercadoria e de passageiros. O Tancredo ganhou, não teve oportunidade de governar. O Aécio quase chegou. Ambos são de São João del Rei, onde tem aquele trem que desce até Tiradentes. E por essa tradição, se eles tivessem tido essa oportunidade, você que os conhece bem, você acha que eles poderiam ter mudado esse modal de transporte do país? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque todo mineiro tem um trem na veia. Lá em Minas Gerais também, né? Lá em Minas Gerais, quando cai um cisco no olho, a gente fala que cai um trem no olho, porque o trem é um símbolo de Minas Gerais. A Maria Fumaça, o apito da Maria Fumaça, ela emociona os mineiros. Então não tenho dúvida nenhuma que, pela importância do modal ferroviário e pela tradição do trem, da ferrovia, da Maria Fumaça para Minas Gerais, eu não tenho dúvida nenhuma que esses mineiros, esses grandes mineiros, Tancredo e Aécio, teriam dado a devida importância à ferrovia. O trenzinho do Corcovado, aquela importante e conceituado local turístico do nosso país, conhecido mundialmente. A gente sempre ouve artistas de Hollywood, grandes políticos, grandes celebridades do mundo se referir ao Brasil com relação ao Corcovado. Como é que administrar, se não é o mais importante ponto turístico, maneira de se levar o turista em nosso país, conhecido mundialmente? É isso, Marcos. O Cristo Redentor é uma das 7 maravilhas do mundo, eleita em 2007, 7/7 de 2007, uma das novas 7 maravilhas do mundo, junto com Petra na Jordânia, Chichén Itzá no México, Machu Picchu aqui no Peru, enfim, a Pirâmide de Gizé do Egito, a Muralha da China. São 7 grandes obras da humanidade que foram perpetuadas nessa eleição da Unesco, da agência da ONU, e o Cristo Redentor é o primo mais novo dessas 7 obras, porque ele tem pouco mais, tem 90 anos de idade. Tudo isso que eu falei tem uns que são milenar, como é a questão da Muralhas da China. Então é uma honra, um privilégio enorme trabalhar nesse equipamento mundialmente conhecido, reconhecido, e especialmente aqui para o carioca, para o brasileiro, que tem no Cristo Redentor, né, não só o seu símbolo maior turístico, mas também um símbolo que é religioso, que emite paz para todas as religiões, para todas as pessoas, de todos os credos, todas as raças, todas as línguas. Enfim, eu acho que o Cristo Redentor
ele simboliza essa união e o espírito carioca através na sua forma dos braços abertos. Números. O Cristo Redentor recebe mais de 3 milhões de pessoas por ano. 3 milhões. Uma parte pelo trem e outra parte pela rodovia, pelas vans. E ainda tem gente que vai a pé e de bicicleta. Então é o maior equipamento, é o mais visitado do Brasil, disparado. Para você ter ideia, o Pão de Açúcar recebe 1,4 milhão, é menos da metade. Menos da metade. O Cristo Redentor é disparado o equipamento mais visitado do Brasil. Os trens são quantos? Cabem quantas pessoas? São 6 trens com a capacidade de 150 pessoas, 600 pessoas por hora. E nesse sentido, funciona de que hora até que hora? Começa às 8 da manhã e vai até às 8 da noite, ininterruptamente, 365 dias por ano. Começa ali na porta de entrada, na estação do Cosme Velho, e termina no alto do Corcovado, a 710 metros de altura, aos pés do monumento, que tem 80 metros de altura. Nesse sentido, você, além de ser deputado, foi deputado federal, você também exerceu, conforme tão bem dito, a Secretaria de Estado do Turismo como reconhecimento da sua experiência, capacidade e a sua preocupação em viabilizar essa indústria para o nosso estado. Você conhece bem a cidade de Nova Friburgo, já estive com você várias vezes lá, e assim, quando não foi, sempre chega a notícia que o Sávio está presente na cidade. O Heródoto chegou a ganhar uma eleição como bandeira de se implantar um trem na cidade. Como é que você vê, falando especificamente lá para a região, a gente pega hoje Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Macuco, Conceição de Macabu, aquela região toda, a televisão e através das redes sociais o mundo. Eu queria que você pudesse, com a sua experiência, pudesse fazer uma avaliação da questão do trem, que ligava o Rio de Janeiro a Friburgo, e essa questão do Heródoto, que queria colocar um trem do Cascatinha a Rio Grandinho. Então, são duas situações distintas. A primeira é a questão da ligação da capital, do Rio de Janeiro, capital do estado, mas naquela época era a capital do Brasil, a Distrito Federal, a Nova Friburgo. A toda aquela região, como você falou, todas aquelas cidades ali eram contempladas, eram servidas pelo trem que saía do Rio de Janeiro. No momento que aquilo ali foi desativado, em questão de Friburgo, foi em 1956, década de 50. Viu como é que ele conhece a cidade? A gente viu a cidade, a região empobrecer. Né? Favelizou, perdeu riqueza, perdeu importância. Basta ver um pouco da biografia do Barão de Nova Friburgo, era o brasileiro mais rico do Brasil. Quem ficou muito famoso era o Barão de Mauá. Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá, meu ídolo, Irineu Evangelista de Souza, que também era o pai da ferrovia. Tinha casa lá em Petrópolis. Uma casa lá em Petrópolis, quase em frente ali ao Palácio de Cristal, né? Isso, exatamente. Mas que hoje funciona uma escola ali. Mas o Barão de Friburgo era dono, a casa dele, que ele construiu aqui o Palácio do Catete. Só um parênteses, não sei se você sabe que o Palácio do Catete, em função das pedras que construíram aquele palácio, foram retiradas de Furnas do Catete, próximo ao Cão Sentado, onde você conhece bem aquele parque. Isso, e a casa do Barão de Friburgo pega um quarteirão do bairro que era o bairro mais aristocrático da capital, que é o Flamengo. Eu me vacinei lá, porque ali foi o primeiro local aqui do Rio de Janeiro que viabilizou a Covid. E está lá hoje. E lá foi a casa do presidente da República, onde o Getúlio Vargas se suicidou. No terceiro andar da casa que foi de Friburgo. Você que é parente, se suicidou mesmo? Suicidou. Tancredo era primeiro-ministro na ocasião. Então, ministro da Justiça. Que é seu Tancredo era primeiro-ministro da Justiça do Getúlio Vargas. Estava lá no dia, ele foi o primeiro a chegar no quarto do presidente Getúlio Vargas, quando ele ouviu o estampido do tiro. Ele e a filha do Yara Vargas, né? A filha do Getúlio. Saiu da vida e foi para a história. E aí ele fez aquela carta bonita que ficou para a história. Barão de Mauá? Esse é meu ídolo, né? Não, você estava falando de Barão de Nova Friburgo. Essa casa, esse prédio, o Palácio do Catete, era do Barão de Friburgo. Você imagina como Friburgo era próspera, né? Era onde tinha o brasileiro mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo, vindo de Nova Friburgo. No momento que essa ferrovia ela é desativada,
a gente perde a circulação de riqueza entre duas importantes cidades, Nova Friburgo e a capital. E assim foi também com Petrópolis, que foi desativado em 64, e outras cidades, aqui no Rio de Janeiro, vale. Essa é uma situação de ligação intermunicipal. A outra questão que você fala do ex-prefeito Heródoto, que era do PP também, do progressista, é uma mobilidade interna da cidade, usando ali a margem do rio, que corta a cidade de Friburgo, e aí seria uma espécie de VLT, que é um veículo leve sobre trilhos para deslocamento do cidadão, das pessoas dentro da cidade, que já está saturada. Friburgo, nos horários de rush, para a cidade ali, o trânsito... Diz que o secretário da Mobilidade Urbana resolveu o problema do engarrafamento e da mobilidade na cidade, sabia ou não? Não. A cidade virou um estacionamento só, mas vamos lá. Então, essa questão que hoje já aflige as grandes cidades, já chegou nas médias cidades, Friburgo, Petrópolis, Niterói, Macaé, São Gonçalo. Então é importante se pensar em alternativas ao que a gente tem hoje de mobilidade interna, e eu acho que o VLT, Campos também tem esse mesmo problema, o VLT eu acho que pode ser uma solução. Agora tem que ser bem estudado, tem que ser um projeto competente, porque é um investimento alto, onde Friburgo precisa ter parceiros, o Estado, a União, o governo federal precisa de participar desse projeto para poder viabilizá-lo. Mais ou menos, como engenheiro mecânico, uns 20 quilômetros de VLT, mais ou menos, quanto deve ficar? Depende muito, porque a gente não sabe qual é o solo que vai ser isso. Então, se você pegar uma linha reta e colocar, é uma situação. Se você tiver cruzamento, se for na beira do rio, você tem que criar ali uma espécie de viaduto para suportar a via permanente. Então, como é que vai ser a catenária, a alimentação da energia? Vai ser por cima ou por baixo? O VLT aqui do Rio de Janeiro é por baixo. Você não tem rede aérea. O trem do Corcovado é rede aérea. Os bondes antigos, o próprio bonde de Santa Teresa, a alimentação é rede aérea. São várias, nuances do projeto que vão precisar ser estudado e ali definido como vai ser esse projeto. Não dá para chutar. Engenharia não é chutado. Engenharia é uma ciência precisa que a gente precisa e a gente necessita fazer um estudo profundo junto com outros técnicos, com fornecedor, com fabricante, para poder definir o melhor equipamento, a forma mais fácil, o melhor traçado e otimizar recursos, né? Fazer o projeto mais barato e mais eficiente. Na época em que Heródoto era prefeito, eu fui eleito o vereador mais votado da história de Friburgo, e eu ofereci a ele, através do Riverton, que era prefeito de Macaé, a possibilidade de instalar o VLT na cidade, que o Riverton tinha contatos europeus que viabilizavam isso. O então prefeito Heródoto da época não aceitou ouvi-lo, porque fui eu quem levei o projeto e ele não queria, entre aspas, me dar moral nesse sentido. Mas com relação a essa questão, a viabilidade de instalação desse VLT na cidade, porque hoje a empresa de ônibus que está lá, um dos maiores problemas da cidade é saúde e transporte público. A empresa está deixando a desejar. E o próprio River que eu não consegui implantar em Macaé, então você vê que não é fácil. Por quê? Porque é caro, é um investimento alto. O investimento de ferrovia é um investimento alto. O que é barato é a operação, quer dizer, barato. É mais barato do que a rodovia. Então, você comparando os dois modais, ferroviário e rodoviário, a implantação do ferroviário é muito mais alta, mais cara do que a implantação do rodoviário. Em compensação, a manutenção, a operação do ferroviário é muito mais barata do que o rodoviário. Por isso que muitas vezes governantes míopes, que enxergam só um palmo além do nariz, optam por fazer BRT com ônibus de pneu, porque é mais rápido, mais fácil e mais barato. Em compensação, a população, os usuários vão ter problema o resto da vida de manutenção, de ônibus que quebra, de acidente, de usuários que entram e não pagam. Enfim, o mundo inteiro faz opção pelo trilho, e o Rio de Janeiro e o Brasil faz opção pela rodovia.
O Riverton comprou os trens. O Riverton comprou os trens, sucateou, tá lá até hoje, lá, largado lá num pátio. Mas o erro foi o quê? Foi a escolha? Primeiro ele tinha que investir no trilho, depois no trem, claro, comprou o trem, depois... A última coisa do projeto é comprar o que a gente chama de material rodante, que são os trens. Então, primeiro tinha que fazer todo Então, erro na execução. Na execução, ele não fez a execução. Ele simplesmente comprou o trem e deixou lá na praça, exposto. Quando, na verdade, era a hora que ele tinha que chegar no final com os trens e já entrar no trilho e já colocar para funcionar. Eu sempre tenho a oportunidade de filmá-lo na Sapucaí. União da Ilha, qual o significado dessa importante e conceituada agremiação carnavalesca para você? Toda, né? Azul, vermelho e branco do meu coração, a União da Ilha. Se você pegar os 10 maiores sambas antológicos, você pega aí no CD, os 10 principais sambas mais famosos, mais conhecidos do mundo, 8 são da União da Ilha. 8. Não existe baile de carnaval, não existe festa que você não tenha a reprodução do samba da União da Ilha do Governador. Então essa é a escola do meu coração, é a escola que tem a melhor quadra. É do pai do Ito Melodia, aliás, um abraço pro Ito. Ito é meu amigo, sempre... Haroldo Melodia. Era ele? Haroldo Melodia, foi o nosso intérprete lá há muitos anos, vitorioso. Então, mas esses sambas foram cantados pelo Haroldo, que essa foi a grande fase da União da Ilha. Fala um deles aí. Aquela... Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre que eu tô feliz. Vários, né? Até aquela... A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Domingo eu vou ao Maracanã. Tem vários. Assim, se você pegar, basta dar um clique lá no Google, sambas da União da Ilha do Governador, que você vai ver, vai se surpreender a produção antológica da União da Ilha do Governador. Então, Haroldo Melodia é uma figura antológica nossa lá, é uma celebridade da União da Ilha. O Ito, filho dele, que carrega essa tradição, esse DNA, ganhou 7 estandartes de ouro do Globo. E outros que estão lá, artistas, mestre Sala Porta-Bandeira, mestre de bateria, rainha de bateria. Rainha do Carnaval, que eu comissão de você frente, que era de lá, né? Também aquela morena, lá. como é que é o nome dela? Aquela bonita, grandona, acho que é a mais bonita aí da história das rainhas. A Ilha da Ilha sempre teve as meninas mais bonitas. A Ilha do Governador tem a tradição de ter as mulheres mais bonitas do Rio de Janeiro, né? Então são todas que... Vamos mudar pra lá, pô. Espetacular. Niterói tem essa tradição, a Ilha do Governador tem essa tradição, Meia tem essa tradição. Então, a União da Ilha é minha casa, onde hoje eu sou vice-presidente da União da Ilha, né? O presidente é o Ney Filardes, fomos eleitos em abril, ele presidente, eu vice-presidente, eu colaboro e ajudo dentro da minha possibilidade, do meu tempo, com a minha escola do coração. A gente sabe que você está com muitos compromissos, aliás, hoje tem um evento lá que eles estão te aguardando, né? Estou indo para lá agora. Hoje é o dia da entrega dos sambas enredos para o carnaval do ano que vem, que vai falar sobre racismo. Os que vão disputar? Os que vão disputar. São quantos? São 18 que deram entrada, desses 18 vai sair um, que vai ser o nosso hino na Sapucaí. Então, dessa safra de 18 sambas que hoje serão entregues. Eles cantam, interpretam? Hoje não, hoje só entrega. E na semana que vem faz a defesa com os 18 vai ser dividido? Não, os 18 direto, é uma maratona. E quem escolhe? Aí tem uma comissão, tem uma comissão de 5 pessoas, o presidente, eu e mais 3, o carnavalesco, o diretor de harmonia, o diretor da escola de carnaval, todo mundo, cada um dá seu palpite e a gente chega lá num consenso da escola, do hino, do samba, que vai defender a escola na avenida em 2024. A gente sabe desses seus compromissos. Eu gostaria que você pudesse explicitar, e já chegando ao final da nossa entrevista, com relação a turismo, essa indústria em nossa cidade e região. Quais são os conselhos que você passaria para o prefeito, você passaria para as autoridades da nossa região? Aliás, eu quero mandar um abraço para o Renan, que é o secretário de turismo da cidade. É uma grata surpresa dentro de um governo que poucas coisas estão dando certo, mas o Renan é uma pessoa que tem se notabilizado pela sua capacidade, pela sua humildade e principalmente experiência e competência na execução do turismo de nossa cidade. O problema é que
turismo é promoção, promoção e promoção. E para fazer um trabalho bem feito, tanto no Estado, quanto no município, nos municípios, quanto lá no Ministério do Turismo, em Embratur, você precisa investir dinheiro em promoção. Promoção do destino. Então você tem lá feiras, congressos, seminários. Vai ter a FEVEST agora. Tem várias. Está convidado a tem um participar calendário, em nome de todos. Tem um calendário aqui no estado do Rio de Janeiro, tem um calendário no Brasil, tem um calendário no mundo inteiro. Feiras grandes na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. São as maiores feiras do mundo. E o Brasil precisa estar bem representado para vender seus produtos, seus destinos, né? O Rio de Janeiro tem que estar bem representado. E para isso a gente precisa de dinheiro, porque a concorrência faz esse investimento. Cancún está lá, Algarve está lá, Dá com a mão e tira com as duas. o Caribe está lá, a Argentina está lá, o Chile está lá, e a gente não consegue, os Estados Unidos, e a gente Friburgo não saiu uma listagem de destinos no estado para turismo, lá não saiu. O importante é que tanto o governo federal, o governo do estado e os governos municipais entendam a importância de vender o destino Rio de Janeiro, os seus destinos, porque é uma riqueza ímpar. Você tem aqui, no próprio estado do Rio de Janeiro, vários cenários diferentes, do frio, do calor, do sol, da praia, dos esportes, da história, do patrimônio histórico. Você tem um Rio de Janeiro diverso, muito rico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da gastronomia, e a gente não consegue ultrapassar a barreira ali de 2 milhões de turistas estrangeiros por ano. Então esse que é talvez não é o palpite, nem o conselho, mas esse que é imperioso, que os governantes entendam a necessidade de investimento em promoção. Bacana. Gostaria que você deixasse uma mensagem de otimismo, de carinho, de esperança para esse povo tão guerreiro da nossa cidade e da nossa região, com o advento hoje da integração das televisões locais em nosso município. Entramos em Teresópolis, Petrópolis, Macuco, na região Conceição de Macabu. Várias são as cidades que estamos integrados. A tela da TV do Povo é sua. Fique à vontade e com o único compromisso que a gente possa ter um momento com mais tempo, porque é importante você dividir seu conhecimento conosco. Então, Marcos, eu queria aproveitar agora para me despedir e deixar meu abraço aqui para você. Você é um batalhador, um guerreiro, uma pessoa que sempre pensou a sua cidade, Nova Friburgo, com muito zelo, com muito cuidado, com muito amor pela cidade. E deixar meu abraço aqui para os seus telespectadores, né, não só de Friburgo, mas dessa região toda. Colocar sempre à tua disposição. Você veio aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez, trazer o teu abraço de Friburgo. E eu, com muito prazer, sempre vou estar à sua disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço, sucesso aí na TV do Povo. E o melhor destino do Brasil fica onde? No Rio de Janeiro. Em que local? Todo o estado, interior, acho que é importante. Mas tem alguém de braços abertos lá esperando? Ah, sim, o Cristo Redentor é o grande símbolo do que a gente tem de melhor para receber o nosso visitante. E tem que ir de trem. Tem que ir de trem. Parabéns, obrigado. Um abraço, Marcos. Queremos agradecer ao Sávio Neves, esse empresário tão bem sucedido em nosso estado, exerceu vários cargos de grande importância e nunca refuta a oportunidade de dividir conosco essa energia positiva e principalmente todos os ensinamentos e experiências que acumulou ao longo da vida. O Sávio é um amigo da nossa cidade, ele disse que está morando comprou uma propriedade em um dos municípios da nossa serra, mas eu já o convidei para que ele possa ter também uma propriedade na nossa cidade, que vai ter um problema. Qual? Você vai ficar mais apaixonado ainda e o único destino que você vai ter é ir para Nova Friburgo, porque você já foi várias vezes, Gosto mas muito. Tendo uma casa lá, vai ser o local que você vai mais frequentar. Gosto muito. TV do Povo, a lente da verdade. Imagens neste momento, o nosso grande amigo Sávio Neves. Tamo junto.
Na TV do Povo, na TV do Povo aí, gente. Olha o Marquinhos Medeiros aí, gente. Beleza, beleza, beleza.